Glória a Deus. Eu quero pedir para você agora fechar os seus olhos, que você possa orar agora ao Espírito Santo, pedir a Ele que Ele possa traduzir essa palavra que vai ser ministrada ao seu coração e que você possa receber 100% daquilo que Deus tem para te dar nesta manhã. Vamos orar? Querido Jesus, somos tão gratos ao Senhor. Muito obrigado por esse momento, o momento da palavra, o momento onde nós podemos, Senhor, receber da Tua parte aquilo que o Senhor tem preparado exclusivamente para nós. Muito obrigado. Obrigado, querido Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigado por esse momento de adoração tão magnífico. Tua presença, Senhor, que preencheu todo esse espaço, a nossa casa, o ambiente onde nós estamos. Muito obrigado, querido Espírito Santo. O Senhor é tão fiel, Tu és tão maravilhoso. Peço, querido Espírito Santo, traduza essa palavra no nosso coração. Senhor, nós queremos receber 100% daquilo que o Senhor tem para nós, que essa palavra possa iluminar o nosso entendimento, possa nos trazer revelação e possa revelar Jesus, que Ele seja glorificado aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos construir? Vamos construir? Esta pergunta, talvez você não está entendendo, mas muitas outras pessoas, ao ouvir esta pergunta, vamos construir, já dá um gelo na barriga, no estômago, de pensar em construção. Já sentem ali quase que um trauma de tantas coisas que passaram por causa de uma construção, por uma edificação ou uma reforma de uma casa. Você já passou por isso? Reformar a sua casa ou construir, partir do zero. Muitas pessoas dizem, se eu soubesse que construção daria tanto trabalho, eu não teria feito, eu teria comprado uma casa já pronta. Construção realmente dá trabalho, construir não é fácil. Você começa a construção e parece que não termina nunca, não é verdade? Parece que o tempo todo ainda tem coisas para fazer, você já investiu tanto tempo, tanto dinheiro, já fez planos de terminar há tanto tempo, mas parece que não termina, Eu lembro muito bem de um episódio na minha vida onde eu pude participar da edificação e da construção da casa do meu sogro. Por algum tempo eu estive ali com ele, morando no mesmo terreno, e a gente estava construindo juntos lá uma casa, e eu lembro como foi difícil essa construção, como tanto dinheiro investido nos alicerces, depois no muro de arrimo, nas colunas, para levantar as paredes, depois bater a laje, depois eu vi como a dificuldade em fazer os acabamentos. Construção realmente não é fácil, não é fácil. Queridos, nós podemos dizer que uma construção ela passa por 3 fases. A fase do alicerce, onde está preparando todo o terreno ali e aquilo que é necessário para que a casa então possa ser levantada. Depois tem, de fato, levantar as paredes e bater a laje ou colocar um telhado. E por final, tem a parte do acabamento, dos acabamentos da casa. Nós sonhamos sempre quando nós começamos a construir já com a casa pronta, já imaginamos os detalhes, talvez as louças, o porcelanato, o piso, como vai ser o quintal, a piscina, os quadros já na parede, os eletrodomésticos, os móveis. Pensamos numa casa pronta, mas tudo começa com o alicerce. Eu e você, nós também somos uma edificação, sabia disso? Em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 5, diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
Por que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, vós também? Se você pega o contexto, ele está falando sobre Jesus, que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, e agora uma edificação espiritual está sendo levantada sobre esta pedra chamada Jesus Cristo, e dizendo agora, vocês são essas pedras vivas e sois edificados como casa espiritual. Está fazendo aqui uma alusão, está fazendo um comparativo com o templo onde a manifestação da presença de Deus acontecia. E agora nós somos essa casa espiritual, esse templo espiritual, e também dentro desse templo havia o sacerdote que representava o povo, então oferecia sacrifícios em favor do povo. E nós também agora somos levantados para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais por meio, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus usa essa comparação. A nossa vida é como uma construção. Nós somos essas pedras desta edificação que o Senhor está levantando, essa casa espiritual, onde o Senhor, Ele mora. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Estamos sendo também uma edificação de algo, de um corpo, de uma casa espiritual chamada a Igreja do Senhor Jesus, e esta igreja que Jesus deu a própria vida por mim e por você, para que fôssemos então essas pedras espirituais hoje, mas é uma construção gigantesca, enorme, e você faz parte de tudo isso, dos planos de Deus para a sua vida e dos planos de Deus para a humanidade. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o reconhecemos como Senhor e dono da nossa vida, então nos é apresentado então o plano da edificação, desta construção. O Espírito Santo, que é o arquiteto, ele nos mostra uma foto, talvez em 3D, você consegue enxergar já como o Senhor deseja que nós sejamos edificados, como vai ser o final dessa história, os detalhes, os acabamentos, os móveis, o quintal. O Espírito Santo já mostra para nós como ele deseja que sejamos apresentados a Jesus. Em João capítulo 10, no verso 10, diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tenham em abundância. Esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus, que nós sejamos então pessoas, famílias, que tenhamos então uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida onde somos completos em todas as áreas, seja no casamento, seja na nossa vida particular, seja com os nossos amigos, seja nos ministérios que Deus confiou a nós, seja no mercado de trabalho, a nossa vida financeira. O Senhor veio para nos dar uma vida plena, uma vida completa, uma vida completa. Esta é a vontade de Deus. Então Ele está nos mostrando o final, está mostrando o projeto pronto, mas para todo projeto estar pronto, ele precisa começar. Então ele começa pelo alicerce, não é verdade? E o Senhor vai nos dando ferramentas ali, aquilo que nós vamos precisar para construir, para participar desta edificação. Em Lucas 11, 13, o Senhor diz que o Pai nos daria então o Espírito Santo. Quando nós entregamos a vida a Jesus, a primeira coisa, a mais importante que nós precisamos é do Espírito Santo. É sermos cheios da presença do Espírito Santo. Que Ele possa ser o nosso amigo, que Ele seja cada dia e a cada dia o nosso mentor, o nosso discipulador principal. Em João 16, 33, Jesus diz, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. O Senhor quer nos dar também paz nesses dias de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta coisa que tem acontecido, de tantas notícias ruins. O Senhor diz, eu tenho uma paz para você. Em Mateus 6,
do 31 até o 33, o Senhor diz: não se preocupem dizendo o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, nem o que vocês vão vestir, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. O Senhor Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz: olha, se você estiver edificando a sua vida de forma correta, todas estas coisas, comida, bebida, vestimenta, eu quero acrescentar a vocês. E no final, Apocalipse capítulo 21, final de todas as coisas, o penúltimo capítulo da Bíblia, fala de um novo céu, uma nova terra, uma Jerusalém celestial, um templo espiritual, que sou eu e você como pedras vivas. Então não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Agora seremos perfeitos na presença de Deus, é a conclusão de todas as coisas. Eu lembro quando, então falando lá da construção da casa do meu sogro, eu lembro quando ele me levou lá no terreno para me mostrar. Nem casado eu era ainda, muito mais de 20 anos atrás, muito mais do que 20 anos atrás, e ele mostrando e falando para mim: Aías, olha, aqui em cima vai passar uma rua, ali embaixo também uma outra rua, aqui é o meu terreno, você consegue enxergar? Eu não conseguia ver nada. Mas na cabeça dele já estava tudo pronto, arquitetado, como iria fazer, como seria a casa. Assim também é o nosso Pai, assim também é o Espírito Santo. Ele quer mostrar para nós aquilo que é a vontade dele perfeita para nós, mas tudo tem um início. A construção de uma casa, de um prédio, ela começa pelo alicerce, e o alicerce é muito importante. Assim também a nossa vida espiritual, ela precisa de alicerce. Se nós quisermos construir uma vida espiritual, entregamos a nossa vida a Jesus, mas não basear a nossa vida nesta pedra angular, na pedra de esquina, em Jesus Cristo, da forma correta, a nossa casa ela não vai durar muito tempo. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Uma parábola que ele contou, ele diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, um homem que não tem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. É o que Jesus está mostrando aqui, sobre duas pessoas, dois projetos. E eu pergunto: a sua vida está alicerçada em Cristo? Como alicerçar a nossa vida em Cristo? Eu quero falar sobre 4 pontos aqui de como alicerçar e saber que nós estamos alicerçando a nossa vida em Cristo. O primeiro deles, que é algo muito importante para nós, é vivermos uma vida realmente apoiada nessa verdade em Cristo. Está em João 16:33, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Muitos cristãos estão vivendo a sua vida como se fosse a Alice no País das Maravilhas, achando que a vida cristã, ela precisa que tudo ocorra conforme a pessoa quer, do jeito que ela quer, que depois que entrega a vida para Jesus, ela não vai ter mais nenhuma dificuldade, nenhum desafio, e na verdade isso é mentira, isso não é verdade. Se você ouviu isso é uma mentira, isso não é o Evangelho, porque não somente Jesus disse que nós teríamos aflições, ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas ele continua dizendo:
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É fato, queridos, que a chuva, a enchente, os ventos vieram sobre as duas casas, daquele que foi sábio e daquele que é chamado de insensato, aquele que não tem juízo. Você percebe que Jesus usa as mesmas palavras para as duas construções ou para as duas pessoas? Ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa. Agora a diferença está depois que tudo isso aconteceu. Queridos, muitos dizem, mas eu sou de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus, e por que eu estou passando por isso? Não é porque nós servimos a Deus que nós não teremos desafios, que nós não passaremos por aflições. O que é errado e não é bíblico, nós vivermos em aflições. Jesus diz: no mundo tereis, então tem começo, meio e fim. Agora, viver em aflição não foi a vontade, não é a vontade de Deus para nós. Mas muitas pessoas, elas vivem num evangelho falso, numa ilusão de um evangelho, que no evangelho ela não vai passar por nenhuma dificuldade. Isto não é verdade. Volte para o evangelho genuíno, porque no mundo nós teremos aflições. Pastor, mas eu não queria ouvir essa palavra hoje, não. Eu queria uma palavra que trouxesse muita alegria no meu coração, mas essa palavra exatamente é de alegria no seu coração, porque se você estiver apoiando a sua vida de forma errada, o vento vai bater contra a sua casa e a sua casa vai ser desmoronada, vai desmoronar. E o que eu estou esperando que você faça é apoiar realmente a sua vida espiritual na rocha, em Jesus e de forma correta. Não é porque eu sirvo a Deus que eu estou passando por dificuldade. Na verdade, queridos, muitas vezes as aflições virão exatamente porque nós servimos a Deus. Exatamente porque eu sou servo de Deus, Satanás vai querer me derrubar de qualquer forma, vai soprar o vento, vai vir a tempestade, vai vir a enchente, vai bater com violência contra a minha vida e contra a sua vida. O exemplo, 3 jovens que depois que Israel foi saqueado, eles foram levados para a Babilônia, como exilados na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens estavam lá, mas estavam de boa, eles estavam servindo naquele reino, eles tinham uma posição até de destaque no reino, estava tudo bem até o momento onde a fé deles foi provada. Eles estavam no meio da multidão e o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e disse: olha, todos devem se curvar a essa estátua, que era a imagem do rei, e aqueles que não se curvassem seriam exterminados, seriam mortos. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio daquela multidão e de repente tocou lá os instrumentos, conforme a sequência que o rei pediu para tocar, e quando tocasse o instrumento, todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. Era algo muito simples, muito simples. Aqueles homens podiam dizer: estamos aqui numa terra estranha, somos exilados, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente, eu vou me dobrar aqui, isso não vai mudar a minha vida. Mas eles tinham uma fé tão firme em Deus, que eles falaram: não, eu não vou me dobrar, somente a Deus me prostrarei. E quando eu tento imaginar essa cena, uma multidão, todas ajoelhando, e 3 homens em pé. Eu fico imaginando alguém do lado, puxando ali a veste ou de um desses 3 homens, ou dos 3 homens, dizendo: vocês estão loucos? Vocês vão ficar de pé, vocês não ouviram o decreto do rei, que aquele que não se prostrasse ia ser morto? E vocês estão de pé, se dobrem, e eles dizendo com certeza: olha, nós não vamos nos dobrar, nós temos um Deus, somente a Ele nós vamos nos dobrar. E o rei, vendo aquilo, chamou aqueles 3 e disseram a eles: vocês não ouviram bem, vocês não ouviram aquilo que eu falei. Eu disse que quando tocasse a harpa, a cítara, os instrumentos, todos tinham que se dobrar, então eu vou dar mais uma chance a vocês para se dobrarem. E eles disseram: não, nós não vamos nos dobrar, rei, nem gaste tempo com isso.
nossa decisão está tomada, nós servimos a um Deus, e nós não nos prostramos diante de outros deuses. Imagina essa cena. E o rei, muito furioso, mandou aquecer a fornalha, uma fornalha muito grande, onde jogava as pessoas lá que não se prostrassem, e mandou aquecer 7 vezes mais, a ponto daqueles homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego morrerem só de chegar perto. Mas uma palavra esses homens disseram. Eles disseram: olha, o nosso Deus, é esse a quem nós servimos, o Deus que nos faz ficar de pé diante de um decreto como este. O temor que nós temos por Ele é capaz de nos livrar dessa fornalha. E mesmo que Ele não nos livrasse, nós não nos dobraríamos, nós morreríamos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por um momento tão terrível por causa exatamente de servir a Deus. Exatamente porque eles estavam servindo a Deus, eles foram colocados nessa situação. Mas você conhece a história, não que eles não tinham certeza se haveria salvação ali naquele momento para eles, eles estavam dispostos a entregar a própria vida. Mas quando eles foram jogados lá na fornalha, aqueles homens que jogaram morreram queimados, mas de repente o rei ele olha de fora e faz uma pergunta: não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha? E todos responderam: sim, nós jogamos 3 homens. Então por que eu vejo 4 homens e eles passeando no meio do fogo, e um é semelhante a um Deus? Queridos, a salvação, o milagre, um dos maiores milagres relatados na Bíblia foi este. Ele só veio porque esses homens, eles entenderam, servir a Deus é independente de circunstância. Nós não nos dobramos, nós não customizamos a nossa vida com Deus conforme as necessidades, ou aquilo que está acontecendo, ou as notícias ruins. Não, a nossa vida está baseada numa fé firme e constante. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina muito. Eu tenho certeza, se Jesus não voltar na nossa geração, na minha geração, eu vou provar o momento de morte. Eu não sei de que forma que vai ser, mas a minha fé precisa estar firme até o final. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da glória, da vitória. Pedro, ele questionou Jesus, depois que Jesus restaurou ele, no final ali, antes de Jesus ser assunto aos céus, Pedro questionou Jesus, porque Jesus tinha dito para ele a forma que ele ia morrer crucificado, como o próprio Jesus foi crucificado, e ele ficou muito curioso quanto a João, e ele perguntou: Jesus, e quanto a este aí, que era João, que estava próximo, como que ele vai morrer? Olha a curiosidade de uma pessoa, ele sabia a forma que ele ia morrer, que ele ia glorificar a Deus, e perguntou: e quanto a este? Jesus faz uma resposta para ele muito, muito interessante, diz: Pedro, o que você tem a ver com a vida de João, em outras palavras? O que você tem a ver com a vida de João? E se eu quiser que ele viva até que eu volte? Preste atenção no seu chamado, Pedro. Cuide-se da sua vida, em outras palavras. E Pedro realmente glorificou a Deus através de uma morte de cruz. Mas nós precisamos entender, independente das circunstâncias, nós precisamos ser firmes. Isto é uma resposta se a nossa vida está baseada realmente na rocha, que é Jesus ou não. O segundo aspecto que nós precisamos observar é que nós precisamos encontrar essa rocha de apoio. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e muito bem, então agora a nossa vida já está apoiada? Não, ainda não. Em Lucas capítulo 6, no verso 48, Lucas ele relata a mesma parábola de Jesus, mas ele traz um aspecto aqui que Mateus não havia colocado. Ele diz assim: semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Para encontrar esse alicerce dará trabalho. Jesus usou essa palavra, ele cavou, e não somente ele cavou um pouco, mas ele abriu uma profunda vala até que ele encontrou rocha, até que ele encontrou a
pedra. Até que nós encontremos Jesus, nós precisamos cavar. Não se engane, para lançar alicerce sobre a rocha chamada Jesus. Não se engane que você não precisará fazer nada. Pelo contrário, há um trabalho que é meu e seu, de encontrar essa rocha chamada a rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Em Jeremias 29, verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que alguém encontra o Senhor? Quando busca. Não é somente uma busca, mas é uma busca de todo o coração. De todo o coração. Cavar. Você tem cavado? Muitas pessoas entregam a vida para Jesus e acham que a vida espiritual dela é frequentar um culto uma vez por semana. Ou talvez frequentar um life group, e algumas, quando muito espirituais, talvez tem até um discipulador. Mas isso não é cavar. Esse é só alguns aspectos de uma vida cristã, mas cavar é muito mais profundo. Em Isaías 26, verso 4, diz assim: confie para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Muitas pessoas conhecem a Jesus, conhecem a Deus de forma superficial. Se nós tivermos a nossa vida espiritual de forma superficial, a nossa vida será abalada a qualquer momento. Nós precisamos ter raízes profundas. A nossa vida, a nossa casa precisa estar alicerçada nesta rocha. E como vem essa confiança em Deus? Como nós podemos adquirir essa confiança em Deus? Como eu posso então conquistar isso? A confiança vem quando nós conhecemos. Você não confia em quem você não conhece. Muitas pessoas, queridos, mas muitas pessoas têm desistido do Evangelho. Talvez pelo primeiro aspecto, porque achando que uma vez entregando a vida a Jesus não teria mais nenhuma circunstância contrária e quando o vento bate, ela desiste. Mas muitas outras desistem porque não têm confiança em Deus, não conhecem o Senhor. E se nós conhecemos a Deus, nós teremos confiança nele e sabemos que as coisas, ele fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E nós podemos confiar no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia. Nós conhecemos a Deus principalmente através da palavra dele. Muitos cristãos querem viver uma vida, e essa vida rasa, sem aprofundar as suas vidas na palavra de Deus. Sem conhecer o Deus da palavra, sem a palavra estar profundamente no coração. Tem um provérbio que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que nos livra do pecado? É quando a palavra de Deus está enraizada dentro de nós e faz parte de nós. E essa palavra então nos livra de pecar, de errar, de desagradar a Deus. Mas muitas pessoas querem viver uma vida superficial. Não, se eu só ouvir a palavra do domingo, e muitas pessoas inclusive estão se acostumando com o culto online, e eu vou assistir na internet um culto, é muito mais fácil, eu não preciso nem tirar o pijama. Mas isso não é vida profunda com Deus. Não se engane, não se engane. Nós precisamos conhecer o Deus da palavra, o Deus da palavra. O Deus que nos traz realmente, que nos exorta, que nos edifica, a palavra que nos levanta, a palavra que revela Jesus, que revela o Espírito Santo, que revela o Pai. Mas tem um terceiro aspecto, que nós devemos ter um único ânimo, Em Tiago, capítulo 1, verso 6 até o verso 8, ele diz assim, ele está falando sobre fé, aqui, e diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meu Deus!
Uma pessoa instável em tudo o que faz, ela não recebe nada do Senhor. Nós precisamos ter um único ânimo, um ânimo firme em Deus. Quantas pessoas dizem, que palavra maravilhosa, agora sim eu vou tomar posse aí dessas verdades, vou viver, e quando já chega a segunda-feira já diz, isso não era para mim, eu não dou conta de servir a Deus, eu não dou conta de vencer esse pecado ou essa tentação, eu não dou conta de realmente fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não dou conta de exercer o meu ministério, eu não dou conta de cuidar da minha família, eu não dou conta de amar a minha esposa, ou honrar o meu esposo, é melhor eu deixar isso para lá, isso não serve para mim, isso é ânimo dobre. E a palavra de Deus diz, não pense, nem pense, que alguém de ânimo dobre, com mente dividida, receberá do Senhor coisa alguma. Quantos, queridos, e quantos jovens, talvez milhares de jovens, eu tenho presenciado nesta caminhada cristã, não somente jovens, também adultos, casados, velhos, que começaram bem a sua caminhada, entregando a vida para Jesus, cantando canções de exaltação a Deus, de entrega ao Senhor. Isso é tão lindo, é tão gostoso mesmo nós adorarmos ao Senhor nos cultos, nos Different Fest, na nossa célula. Mas, queridos, tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós aprendemos, nós seremos provados em tudo aquilo que nós falamos. Uma canção que nós cantávamos tanto, do nosso CD Gratidão, ainda que eu esteja só, Senhor, não volto atrás. Você já cantou essa canção? Já cantei tantas vezes, mas gera um temor tão grande no meu coração quando eu canto essa canção. Eu não volto atrás, o Senhor à minha frente, o mundo está atrás de mim, e eu vou prosseguir para um alvo, eu não volto atrás. Quantos milhares de pessoas eu ouvi cantando de todo o coração para o Senhor, mas na segunda-feira a mente dividida levou para o caminho da morte, do pecado, e hoje estão longe do Senhor. Onde está a canção? Onde estão as canções? O Senhor não está preocupado com canções, o Senhor está preocupado com a nossa adoração, que seja profunda e seja uma verdade em nós. Nós devemos ter um ânimo reto, firme, uma decisão firme e constante com o Senhor. Falei dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel, a Bíblia fala sobre este homem, um homem que teve uma decisão de seguir a Deus. A palavra de Deus diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração a não se dobrar diante dos manjares da Babilônia. É uma decisão no coração. E quando nós decidimos no coração, então o Senhor libera a graça, o poder que nós precisamos, então, para vivermos uma vida realmente debaixo deste ânimo correto. E para concluir, o último aspecto é que nós precisamos ter noção que haverá um preço. Seguir a Cristo tem um preço. Não se engane, tem um preço. A salvação é pela graça. É pela graça. Mas há um preço em servir a Deus, uma disposição que nós precisamos ter no nosso coração. Abra sua Bíblia, acompanhe essa leitura de Lucas 14, verso 28. Qual de vocês, pergunta de Jesus, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Se você pega o contexto do que Jesus está dizendo exatamente em seguir a Ele,
aquele que não toma a sua cruz e não me segue. Jesus está dizendo, se você quer seguir a Cristo, se você quer ser um cristão, tem um preço a ser pago. E nós precisamos calcular este preço. Se nós queremos construir a nossa vida em Cristo, nessa rocha eterna, neste lugar aonde há uma firmeza, aonde os ventos batem, vem a chuva, vem enchente, vem a violência da tempestade, mas depois a nossa casa continua inabalável. Se nós queremos realmente uma vida assim, nós precisamos saber, tem um preço. O preço de dedicação ao Senhor, de busca na palavra, de oração, de jejuns, de abrir mão, de perdão, de obediência, de crucificar a nossa carne, como Romanos diz, Paulo escreveu aos Romanos dizendo, crucifiquem as vossas paixões. Quantas paixões nós não precisaremos cravar com os cravos de Jesus na cruz de Cristo, crucificar com Cristo, para vivermos realmente uma vida digna diante do Senhor. Há um preço a ser pago, não se engane. O Evangelho, a salvação é pela graça do Senhor, mas tem um preço. No domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Se alguém vem a mim, diz em Lucas 14, 26, 2 versículos antes desses que eu li. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Há um preço. E essa palavra hoje para você não é para te desencorajar de viver uma vida em Cristo, pelo contrário, para que você entenda realmente e não viva de forma superficial, que você não seja arrebatado pelo inimigo, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e ele está trabalhando o tempo todo para tirar a vida dos eleitos, porque no mundo, o mundo jaz no maligno, então ele está de olho em você, está de olho em mim, e se te encontrar e me encontrar com a nossa vida sem estar alicerçada em Cristo da forma correta, nós seremos abalados. Mas se nós tivermos a nossa vida, a nossa casa alicerçada com Jesus, não há nada, nem ninguém que possa nos abalar. E a pergunta é, como está a sua vida? Onde está alicerçada a sua vida? Talvez você ouvindo essa palavra hoje, dizendo, eu preciso me aprofundar. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas estou vivendo de forma superficial. Então quero te dar um conselho, cave. Vai buscar a rocha chamada Jesus. E quando você encontrar, se apoie nela e somente nela. Jesus é a pedra da igreja, onde a igreja é construída. Não há outro, não há homens, não há pessoas, não há métodos, nada. Somente em Cristo. Cristo é o nosso alicerce. Se você estava assim de forma superficial, eu te encorajo a não deixar a sua vida desta forma, mas que você possa aprofundar suas raízes em Cristo, realmente apoiar a sua vida em Deus. Mas talvez você ouvindo essa palavra e diz, meu Deus, estou muito longe disso, nem o plano de Deus eu conheço ainda para a minha vida. Quero dizer, hoje é o dia que o Senhor fez para você. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você ouvisse essa palavra e tomasse uma decisão de entregar a sua vida a Ele. E Ele possa então te mostrar o plano, a planta da sua vida, aquilo que Ele tem para você, para que você possa então construir a sua vida nele. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você estava vivendo de forma superficial, eu quero te encorajar a fazer uma oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de viver uma vida superficial, me arrependo de viver para o mundo, ou me arrependo, Senhor, de viver em sintonia com o mundo e deixar a minha vida de forma superficial. Eu decido hoje, a partir de hoje, procurar esta rocha, cavar até encontrar.
Senhor, Tu és a minha rocha. E a partir de hoje eu apoio a minha vida somente no Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu passado, eu entrego o meu presente, entrego também o meu futuro nas Tuas mãos. E eu Te reconheço, Jesus Cristo, o meu Senhor, dono da minha vida. Obrigado, Jesus, por ter dado a Sua vida por mim. Pai, obrigado pelo Teu amor, infinito amor, que me trouxe até aqui, até hoje, para que eu pudesse então tomar essa decisão. Muito obrigado. Espírito Santo, a partir de agora eu Te dou liberdade para transformar a minha vida de dentro para fora. Me traz revelação da minha vida e de como eu estou, para que eu possa tomar as decisões certas, baseadas na Tua direção e na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado porque o meu nome hoje está sendo escrito no livro da vida. E eu recebo essa vida plena, esta vida abundante para mim hoje. Glória a Deus. Que oração poderosa. Eu quero te desafiar a mais uma coisa. Não ande sozinho. Muitas pessoas têm sido arrebatadas da igreja, do plano de Deus, por decidirem viver uma vida isolada e sozinhos. Se conecte com a igreja, com o corpo de Cristo, porque é no corpo de Cristo onde o Senhor nos dá a proteção. É na casa, é no corpo, é conectado, juntas, medulas, é o corpo de Cristo. Conectado nele, nós somos protegidos, nós recebemos direção, nós recebemos unção. Eu desafio você a se conectar com a igreja. Nós estamos aqui para facilitar para você. Você já está vendo aqui o nosso número, um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem dizendo: eu quero me conectar com a igreja, eu entreguei minha vida a Jesus, e nós vamos fazer contato com você, queremos orar por você também. Se você tem algum pedido de oração, mande para nós. Tem um QR Code aqui também, você pode escanear, já vai para um questionário bem rapidinho para você colocar os seus dados, e nós queremos realmente facilitar a tua vida, a tua conexão com o corpo de Cristo. E vai ser fantástico essa aventura, eu declaro sobre a tua vida, será uma vida de aventura com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero orar também por você. Eu quero encerrar este culto aqui com uma oração, agradecendo a Deus pela sua vida, mas declarando também uma bênção apostólica sobre você. Estenda suas mãos para cá. E logo após a bênção apostólica, nós temos uma canção que nós vamos louvar juntos, vamos declarar em fé juntos também. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa traduzir essa palavra, que ela seja uma bomba atômica no mundo espiritual, desfazendo todo sofisma e toda fortaleza, que possamos como igreja, Senhor, aprofundar as nossas raízes e colocar os nossos alicerces no Senhor, e nós viveremos então uma vida plena no Senhor, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, mas viva no poder do Espírito Santo.